Olá pessoal, boa noite. Vereador Cabo Jean, estou aqui no meu gabinete, agora são 19 horas e 30 minutos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui específico a vocês, profissionais da educação, até porque a gente tem visto e eu tenho sido questionado aí por tantas pessoas da área de vocês com relação ao que irá acontecer, se o prefeito vai pagar a sobra do Fundeb, se ele não vai pagar, como que vai ficar, muitas pessoas criando expectativa e não sabem exatamente o que vai acontecer. Então, eu vou tentar esclarecer algumas questões para vocês. Eu tenho aqui em mãos um ofício que daqui a pouco eu também vou explicar melhor para vocês, que foi protocolado no dia de hoje, e aos poucos eu vou tentando explicar. Bom, para quem não tem conhecimento, hoje o município de São Roque tem cerca de 6 milhões e 600, eu estou fazendo aqui uma conta arredondada, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, cerca de 6 milhões e 600 de sobra do Fundeb, e ainda tem o mês de dezembro que haverá o repasse ainda desse recurso do Fundeb. Então, com certeza, o município de São Roque aí vai passar dos 7 milhões de sobra do Fundeb. E o que a lei estabelece? A lei estabelece que os prefeitos, devem fazer a aplicabilidade de pelo menos 70%, e os outros 30% poderia ou podem ser utilizados aí na questão do investimento, e uma vez não sendo utilizado, ele tem que ser feito esse rateio entre os profissionais, até porque o dinheiro do Fundeb é específico para as questões da educação. Então vamos lá, para que vocês entendam um pouquinho a situação. Vocês sabem que antes existia o Fundef, que depois se tornou o Fundeb, e agora veio o novo Fundeb desde dessa alteração aí da legislação, que deixou o Fundef e o antigo Fundeb, que eram temporários, e agora com o novo Fundeb passou a ser algo permanente aí, definido até mesmo pela Constituição. E isso nós estamos falando o quê? Que esses recursos estão estabelecidos para que sejam utilizados em caso de sobras com a educação. E o que está acontecendo? A gente está vendo aí diversos municípios fazendo esse rateio entre os profissionais da educação, municípios vizinhos nossos também já se posicionando e manifestando para que fazendo esse rateio para os profissionais, e o município de São Roque vem aí talvez numa contramão, não sei se por pirraça, eu vou falar por mim aqui, vereador Cabo Jean, não sei se por pirraça, até porque, com todo respeito a cada um, mas o meu ponto de vista, nós temos aí um prefeito extremamente autoritário, impositivo, e com ele, se não for do jeito que ele quer, porque como não existe diálogo, ainda mais se pegar aí uma categoria que esteja criticando ele, aí que ele faz o possível para não atender as demandas desses profissionais. O que a gente tem escutado aí em bastidores, que há uma previsão, há uma previsão de um aumento salarial na casa de 13% e também 13% no ticket. Isso está previsto para o próximo ano, e já tivemos aí contato com pessoas de outros setores que confirmam após reuniões que ocorreram aí lá na prefeitura. Mas essa é uma informação extraoficial, e como eu disse, o que a gente tem extraoficial de que foi prometido aí 13% de aumento salarial e 13% no ticket. Então vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese aqui dos 7 milhões, que São Roque tenha 7 milhões aí em sobras do Fundeb, e o prefeito não fez o investimento e esse dinheiro está sobrando. Então o que acontece? Esses municípios estão
fazendo esses repasses, esses rateios, né? E aqui o município de São Roque está sendo um tanto quanto rigoroso com essas questões e não pretende fazer esse rateio, pelo menos é o que a gente tem escutado, ouvido, né? Eu sou um vereador que tenho sido oposição, então eu não tenho tido a mesma oportunidade de diálogo que os vereadores da base do governo acabam tendo. Então o que acontece? Alguns estão aí alegando que esse valor não deveria ser dividido, pois deveria ser melhorado o plano de carreira, e realmente é isso que é estabelecido, né? E isso não teria nada de errado se fosse feito dessa forma. Mas é importante lembrar que existe esse ano aí, e está vigorando a Lei Complementar 173, né? E ela vai estar vigorando pelo menos até o próximo dia 31, e ela proíbe que seja pago algum abono ou até mesmo um salário, um aumento salarial, né? Então isso não pode ser feito durante esse período de pandemia, e a lei complementar trava isso através de aumento salarial ou abono, né? Só que, por outro lado, a Constituição é muito clara, que você tem que gastar no mínimo 70%, isso está lá na lei que trata as questões do Fundeb, né? E esse fato, por si só, já mostra que a Constituição, ela sobrepõe uma lei, ela está acima da lei. E esta lei já existe há um bom tempo, tanto que vocês mesmos, aí, principalmente os mais antigos de casa, já receberam em outras oportunidades aí o rateio de recursos aí provenientes do Fundeb. Então isso é comum, já existe esse mecanismo, já existe essa situação, e muitos até mesmo já receberam em algum momento esse rateio. Então veja bem, a lei complementar proíbe, no momento da pandemia, do momento que foi editada essa nova lei, até o próximo dia 31, que não seja criado novas despesas com o pessoal. O que não é o caso, por exemplo, de vocês com essa sobra do Fundeb, porque a legislação vem de antes. Então, não se está inventando, muito pelo contrário. Pode e deve ser pago, diferente desse argumento que aqui em São Roque está sendo usado, de que a Lei 173 barra, não é verdade. A Lei 173, ela barra sim, mas aquilo que venha em formato de abono ou um aumento salarial, o que não é o caso. Porque vocês sabem que vocês da educação são profissionais, e esses recursos que garante o subsídio de vocês, o salário de vocês, é enviado pelo próprio governo. Então, o Fundeb é um dinheiro específico da educação e deve ser revertido sim para vocês da educação. Então, quando a gente vê esse saldo do Fundeb, não é uma coisa nova e não vai estar contrariando regra alguma se fizer essa divisão para vocês. Não vai, não tem isso. Como eu disse, a legislação que estabelece esse rateio, ela já existe, ela já vigora. Muitos de vocês já receberam em outras épocas. Então não foi criada agora uma despesa específica para esse tipo de situação. Muito pelo contrário. Esse argumento de que a Lei 173 está barrando, que a Lei 173 não está permitindo, não cola, não é a verdade, e tanto que, se vocês observarem a quantidade de municípios que está fazendo o rateio, Então, assim, eu vejo aí um excesso muito grande de querer preservar e garantir a vontade do prefeito do que a própria vontade do prefeito em fazer com que isso seja revertido, que é um direito de vocês aí em caso de sobra. Então, assim, é muito simples. Você tem duas opções. Eu escolho cumprir a Constituição ou eu escolho cumprir a lei. Nesse caso, cumprindo a Constituição, automaticamente vocês têm direito ao rateio.
e nem por isso estará descumprindo uma lei, não estará descumprindo uma lei, porque essa lei já existe há muitos anos e ela foi criada bem antes da pandemia, bem antes da Lei Complementar 173. E existem aí também decisões já, desses órgãos, que eu posso dizer para vocês, sim, de órgãos que trabalham na fiscalização, né, desses recursos. Então, tanto os tribunais de contas como o próprio Tribunal de Justiça já ratificou essa questão. Eles já têm aí uma condescendência, né, uma tolerância com relação a esses próprios órgãos de fiscalização, e até baseado numa decisão que teve no Tribunal de Justiça da Paraíba, que lá em questão, acho que foi uma juíza, ela condicionou a questão do pagamento. Então foi uma jurisprudência que eles acabaram seguindo por lá, que ela condicionou esse pagamento através de uma lei municipal. Então, no nosso caso aqui de São Roque, a lei já existe, aqui não está criando nada. Aqui é só o prefeito pegar essa sobra e fazer o rateio para vocês e está tudo certo. Ele vai estar fazendo algo bom, benéfico e justo, estabelecido por lei. Então, até diferente do que o vereador Paulinho mencionou aqui na última sessão, na fala dele, de que eles têm tido reuniões, conversaram várias vezes lá com o jurídico da prefeitura, e o jurídico da prefeitura relata para eles que a lei 173 barra essas questões e que não permite que seja feito o pagamento, né? E que alguns municípios estariam até mesmo se arriscando. É o que eu estou dizendo para vocês. Conversei com profissionais, conversei com jurídicos de outras comarcas, e o entendimento é muito claro para quem já tem a lei e que não está havendo descumprimento. O que pode estar acontecendo aí, no meu entendimento, é uma má vontade do chefe do executivo de querer fazer isso daí, talvez por pirraça, até porque vocês têm sido uma categoria que cobra muito ele, e com toda razão, até porque muitos de vocês apoiaram ele e ele falava a língua de vocês, e hoje parece que o discurso é um pouco distorcido da parte dele. Já não tem tanta compreensão como ele se comportava amistosamente aí para agradar a categoria. Então, o Paulinho chegou a sugerir que consultasse o jurídico aqui da Câmara, né, aqui da casa, para que tivesse aí um parecer do jurídico da casa. Eu confesso a vocês, eu acho completamente desnecessário, até porque aqui o jurídico da casa é consultado e tem voz quando é conveniente a eles. Porque por várias vezes aqui atropelaram projetos contrariando os pareceres do jurídico e fizeram da forma como eles entenderam que eram viável. Então essa questão de consultar o jurídico, e aqui até fiquei sabendo que hoje dois vereadores aí que compõem a comissão de educação, se eu não me engano, o Paulinho e o Diego, eles estiveram ou estão no município de Mairinque, atendendo, no meu ponto de vista, até uma sugestão aí do vereador Niltinho, porque quando o Paulinho questionou essa situação de consultar o jurídico da casa, o Niltinho propôs a eles que eles consultassem o jurídico de algum lugar que optou pelo pagamento, pelo rateio. Então me parece que hoje eles estiveram ou estão lá no município de Mairinque, e Mairinque é um dos municípios que o próprio prefeito anunciou aí o pagamento desse rateio. Então não tem nada a ver essa questão de consultar o jurídico da Câmara para que possa vir aí tomar uma decisão. Eu vejo da seguinte maneira, é muito mais vontade desses vereadores em se preocupar e amparar o próprio Poder Executivo do que brigar por as questões aí que possa desagradar o Executivo. Então, vi vereador que diz que defende o rateio, que defendeu o rateio do Fundeb é uma medida de demanda popular, né, como o Paulinho mencionou. Eu não vejo isso como
medida de questão popular, não. Isso é um direito de vocês. Isso é um direito de vocês. Então, os profissionais da educação, repito, o município de São Roque terá pelo menos 7 milhões e só não haverá esse rateio se o prefeito realmente não quiser, que é o que parece que ele está optando. E aí na contrapartida, como eu disse, que está previsto aí um aumento de 13%, repito, esse aumento, estou falando aqui de forma informal, não estou afirmando, mas é o que está sendo relatado aí por várias pessoas de outros setores dentro da prefeitura. Mas vocês têm um caso à parte, e aí sim, agora eu vou me aprofundar aqui no ofício vereador 2266, protocolado no dia de hoje por mim. Confesso a vocês que analisando bastante, como eu disse, analisando bastante essas questões, conversei com jurídicos de outras comarcas, cheguei nesse entendimento e me recordo perfeitamente, porque eu assisti o dia que a Marisa foi no podcast, até diz que as coisas boas podem ser copiadas, e eu gostei da ideia, tanto que estou aqui colocando em ofício, porque vocês têm a questão daqueles 20% que vocês recebem já tem um período, acho que desde 1997, algo assim, que vocês já têm esses 20%, né? E o Guto, ainda como candidato, sempre foi um cara que defendia a questão de ter o cumprimento da lei. Então, se for cumprir a lei 11.738 hoje à risca, né, hoje vocês teriam que estar tendo aí um reajuste na casa dos 31%, tá? Na casa dos 31%. Então, quer dizer, para chegar nesses 31%, o Guto teria que fazer aí, no meu ponto de vista, que é o que eu sugiro aqui, que esses 20% que vocês têm já sejam incorporados, e ele vem com a diferença dos outros 13% que ele vai acabar repassando aos demais servidores da prefeitura. Mas por que os professores ou os profissionais da educação vai ter um valor diferente? Não é que eles vão ter um valor diferente, é que os profissionais da educação têm uma lei específica, a Lei 11.738, que garante lá o teto mínimo, né, e trata essas questões. Então, como há muito tempo aqui em São Roque essa lei não foi colocada em prática, né, e como o Guto era um que sempre defendia de que essa lei teria que ser colocado em prática, e que se ele viesse a ser prefeito ele colocaria, então está aí uma oportunidade. E a minha sugestão neste ofício é para que esses 20% que vocês já têm sejam incorporados, e aí sim ele vem aí com os 13%, como já está, abro aspas novamente, como está sendo dito, que será ajustado e reajustado no pagamento dos demais servidores, né? No caso de vocês, daria os 33%, lembrando que se ele fizer o que a gente também escuta, de que vai tirar os 20% de vocês e depois vai compensar dando um aumento de 33%, ficaria elas por elas, mas segundo o que está sendo dito, esse aumento viria no mês de março, retroativo ao mês de janeiro. E por que eu peço para que seja incorporado? Por que eu menciono aí, como eu disse, até assistindo a entrevista da Marisa, eu achei uma ideia muito boa, que janeiro e fevereiro, esses 20% que vocês já têm comprometido, até contando com isso, vocês não perderiam, né? E aí quando chegasse lá no mês de março, estaria incorporado esses 20% e vocês teriam aí os outros 13% igual os demais servidores, e aí sim estaria sendo um reajuste que na verdade acaba sendo um elas por elas aqui, né? Porque se fosse aqui dar o que tem que ser, ele teria que dar os 31% e ainda manter esses 20% que vocês já têm na folha de vocês, tá bom? Então o que eu queria dizer é, o município de São Roque terá pelo menos 7 milhões, vai passar disso, mas pelo menos 7 milhões
para que possa ser aí feito um rateio aos profissionais da educação, um dinheiro que é sobra do Fundeb, que a lei garante que esse rateio seja feito aos profissionais da educação, e que no caso de São Roque nós estamos tendo aí um prefeito que está sendo rigoroso até demais, querendo se escorar através do seu jurídico de que a lei 173 proíbe. A lei 173 é clara, ela proíbe novas despesas com o pessoal, o que não é o caso em questão, porque se fosse um aumento salarial ou se fosse um abono, aí sim era travado pela lei 173. Agora, esta lei do Fundeb, ela existe há muito tempo, voltamos lá no Fundef ainda. Então, ela já existe, vocês em anos anteriores aí já tiveram rateios de sobras do Fundeb e não é diferente agora. Então, quer dizer, seria simplesmente cumprir aquilo que a Constituição estabelece nesse caso do Fundeb. E a Constituição é acima da lei 173. Tanto que esse tem sido o entendimento de tantos e tantos jurídicos de prefeituras que estão fazendo o rateio, e São Roque está sendo aí uma das cidades na contramão, assim como foi para o retorno às aulas, né? Assim como foi para o retorno às aulas, aí está São Roque. Por quê? Porque aqui tem um prefeito, e aqui é o vereador Cabo Gena falando, aqui tem um prefeito que se sente dono da razão, autoritário, que não dialoga e que ainda persegue. Esse é o prefeito que está em São Roque hoje. Um prefeito que caminhou ao lado de vocês, na categoria de vocês, e hoje sequer conversa com a categoria. Sequer conversa com a categoria. Então, se esse rateio não for feito, é pura e simplesmente pelo ego dele. Porque existe respaldo, tanto que tantos municípios estão fazendo esse rateio. Alguns já pagaram a primeira parcela, alguns já pagaram tudo e outros estão pagando aí e vão pagar a segunda parcela. E São Roque está sendo mais uma vez um dos municípios que vem na contramão. Então está aqui ofício 2266 protocolado no dia de hoje, encaminhando para o prefeito, tá? Aqui é uma cópia, onde eu peço que incorporem os 20% de vocês e que seja dado esse reajuste de 13%, assim como vocês têm também, talvez, aí, escutado de outros setores, que foi o prometido pelo prefeito dar 13% de aumento, tanto no salário quanto no ticket, tá bom? Então, eu queria trazer esse esclarecimento a vocês, espero que tenha esclarecido esses argumentos de que estamos jogando para a torcida. Não estou jogando para a torcida, eu também estou ajudando que vocês tenham direito àquilo que é direito de vocês estabelecido por lei. Não tem ninguém inventando nada, é simplesmente cumprir a lei. E falar que a lei 173 barra isso, desculpa, é desculpa para não pagar. Essa que é a grande verdade, tá bom? Era isso, desejo uma boa noite a todos e estou à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Valeu!